Olá, oi pessoal, eu sou Heloísa e hoje o nosso convidado é o Claudinor Roberto Barbiero. Tudo bem, Claudinor? Bom dia a todos, bom dia, Luísa. Com muita alegria estamos aqui novamente participando dessa tarefa maravilhosa, que é a divulgação dos preceitos e ensinamentos que o Mestre nos legou, né? Estamos aqui à disposição para fazer aí as observações, as intervenções necessárias, viu? Obrigada. Agradeço mais uma vez, pela honrosa possibilidade de participar aqui desse trabalho, viu? Muito obrigada, seu Claudinor. Seu Claudinor, que já gravou conosco o capítulo 5, vai gravar hoje o capítulo 18 do livro Jesus no Lar, a bênção do estímulo. E o texto é assim: comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrara no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, meditou e, em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha na mão enganosa empobrece, todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível
e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então, seu Claudinor, essa é a leitura, eu gostaria de saber a sua interpretação desse texto. Obrigada. Muito bem. Por primeiro, né, o título já é bastante sugestivo e de uma profundidade, a bênção do estímulo. Apesar de que nós não estamos tratando de nenhuma, aqui não é um colóquio, né, psicológico, não é nada com as terapias, né, mas o estímulo é algo assim que a luz das verdades divinas, ela é muito importante. Quantas vezes nós nos sentimos derrotados e às vezes uma palavra de incentivo, de ajuda, nos levanta, nos dá moral, nos dá condições suficientes para caminhar. Eu daqui, né, quando fala-se aqui no começo, na parte introdutória, antes de Jesus se posicionar e dar essa preciosa lição, fala-se aqui, comentavam, verdade constitui dever primordial. Eu me lembro aqui de Erasto. Erasto foi um dos 70 apóstolos, né, ou discípulos, e ele foi discípulo de Paulo, né, Paulo o apóstolo. E Erasto tem uma frase muito interessante que ele diz: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, um único termo falso. Né? Então vejam que a importância que tem a verdade, é buscar constantemente. E nós que estamos numa caminhada, né, que é uma trajetória que nós buscamos que seja uma trajetória proveitosa, aproveitando essa encarnação para evoluirmos, para crescermos, nós precisamos trabalhar com esses valores fundamentais que a verdade nos traz. Não é? E aí, né, e quando ele diz também que não deveria aniquilar, que a realidade dos fatos, aniquilar a consolação. Por quê? A consolação também é um estímulo, né? Não deixa de ser um estímulo para que todos nós tenhamos para a nossa vivência, para aquilo que nós enxergamos como realidade do mundo. A realidade, às vezes, é nua e crua, é dura, mas ela precisa, evidentemente, de momentos. Nós estamos numa pandemia aqui que nós não sabemos quando começou e não sabemos quando irá terminar. Por quê? Os valores envolvidos são valores morais. E as pessoas precisam de muita consolação, de muito estímulo também para superar esses momentos dolorosos, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos e aqueles que são vitimados ou que estão, de uma forma ou de outra, direta ou indireta, afetados por ela. Aí, né, há necessidade de nós não perdermos acesa aquela grande chama da fé, da esperança, aliada à caridade, que é o grande instrumento que nós temos para o nosso crescimento. Quando Jesus inicia-se, né, vejam que também, antes de que Jesus começou assim, que um chefe de família, né, perdeu tudo e perdeu os seus melhores amigos. Então vejam como isto é velhos amigos. Vejam que às vezes nós temos a amizade interessada e a amizade desinteressada. A amizade desinteressada é aquela que é fruto do coração, da amizade verdadeira. Né? Quando o Aristóteles falou que amigos são duas almas, né? Quando ele fala de duas almas, esse é o verdadeiro sentimento que se tem em relação à pessoa, de respeito, de admiração. E quantas vezes a vida nos mostra cruel quando as pessoas, né, abandonam ante o insucesso, porque as pessoas veem o rótulo, veem a pessoa numa situação assim, de pujança, mas quando a pessoa perde os seus bens, principalmente materiais, as pessoas parecem que desacreditam, desaparece da vida das pessoas. Nem para consolá-las, nem para a misericórdia, não é? De serem misericordiosos que nós devemos ser. Então vejam que daqui, não é? Quando Jesus começa essa fala e essa lição preciosíssima, ele fala, né? Desse desastre que sofreu aquela pessoa, mas um desastre material, um desastre patrimonial e não um desastre que foi da vida. Mas as pessoas, aqueles, por isso que a gente deve tomar muito cuidado.
não é fácil, né? Nós temos uma vida pela frente e temos a atual e com a projeção para o futuro. Se nós não tivermos uma vida adequada àquilo que rege o universo, são as chamadas leis universais, nós estaremos fracassando. Por isso, quando a gente toma muito cuidado, né, de não olhar as pessoas, na verdade, tenramente, né, carinhosamente, não apenas pelo que ela tem, mas pelo que ela é, né? Que é importante, não é o ter, mas o ser, que é aí que se mostram os verdadeiros valores da amizade, do respeito que se tem pelo ser humano. Então, Jesus relata aqui uma questão interessante, né? O pai que falece, a família em ruína financeira, patrimonial, materialmente, mas a mãe valorosa. E aqui devemos enfatizar o papel da mãe, né? Você é mãe, Luísa, aqui em casa, minha esposa, a minha filha também é mãe. O papel importante e como, né, a gente vê na vida quantas mães, como esta, no exemplo de Jesus, que quando fala ante o desastre, ante aquele drama que não tem, mas a coragem de enfrentar os problemas, com 6 filhos, né? Vejam a família numerosa, mas ela teve a sabedoria de inspirar os filhos, buscando ali nada, né, numa caixa e revelando, olha, aqui temos um tesouro. A gente lembra também a passagem do Evangelho de Jesus diz, né, onde está o teu tesouro, onde está o seu coração. É importante, não é? Aqui todos os filhos, evidentemente, ficaram esperando que ali tivesse, mas acreditaram na verdade, ainda como Jesus fala assim, não importa, seja o seu sim, sim, o seu não, não, mas ela foi muito corajosa, ela foi muito feliz, né? Como ela teve ali uma inspiração divina, com certeza, para poder dizer aos seus filhos, acalmá-los, encorajá-los e estimulá-los com base nos preceitos e na condição moral que ela, muito embora uma pessoa simples, mas de um conhecimento fantástico. E ela dá essa esperança para os seus filhos, mostrando, aqui nós temos um tesouro, que nós vamos utilizá-lo quando for necessário. Evidentemente que os filhos, com esta estimulação, puderam o quê? Tiveram também a coragem de superar, porque o drama, quem já passou, né, a morte de um familiar, talvez possa dizer o quanto é não só doloroso, como é dificultoso. Imagina você perde o leme, um comandante de um barco, que uma hora o barco fica à deriva, era essa família aqui, enlutada, mas que estava, evidentemente, um barco à deriva, mas quem assume o comando? Quem é normalmente que assume, que é a mãe, não é? Aquela que é a chefe do lar, e ela assumiu a posição numa época que era difícil, né, que as mulheres eram muito subestimadas ou totalmente subestimadas, que nem eram acreditadas, porque o papel era só a maternidade gerar filhos e não se dava o valor que hoje se dá, graças a Deus. Muito bem, e ela, dessa questão, os filhos foram capazes o quê? Encorajados, com esse estímulo que receberam da mãe, trabalhar afincamente. Portanto, isso é uma lei, né? O trabalho é uma lei universal, a lei do trabalho. É evidente que as pessoas, quando você fala em trabalho, você tem que pensar um trabalho assim, com um termo genérico, né? Você pode falar o trabalho, seja um trabalho profissional, seja um trabalho pessoal, seja um trabalho voluntário, o trabalho é importantíssimo. E esses filhos, né, foram capazes e trabalharam tão arduamente que eles conseguiram reconquistar todos os bens, todas as questões, ampliaram. Por quê? A gente, nós estamos numa vivência sem nenhuma crítica a ninguém, porque isso é de cada um, né? Nós temos um livre-arbítrio, e o livre-arbítrio deve ser exercido. O que é o livre-arbítrio? É o livre pensar. Como disse o Paulo apóstolo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por qual razão? Então eles poderiam, né, os filhos aqui, tomarem uma guinada. Nós temos sempre o exemplo do evangelho, porta larga e porta estreita, que podemos simbolizar o mal ou o bem, não é? Mas a porta larga é a mais fácil, as ilusões transitórias, a porta estreita que era difícil de ser alcançada, porque é com base nos valores e preceitos evangélicos. Para você alcançar a porta estreita, você precisa fazer um trabalho inaudito, um esforço tremendo para você conseguir alcançar.
Os filhos conseguiram, né, no exemplo dado por Jesus, conseguiram com trabalho, com perseverança. Essa é a vida. Nós não devemos nos entregar, porque nós temos quem tem a base moral do evangelho de Jesus, não tem medo de nada, de enfrentar todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades e obstáculos, e com muita coragem, superando-as, crescendo. E isso eles conseguiram, uma vitória e tremenda, né? Um resultado. E a mãe, né? E os filhos curiosos que quiseram ver, né, ou saber da mãe qual era aquele tesouro que estava ali entesourado, guardado naquela caixa. E ela faz a revelação. Na verdade, não é? Era o quê? Palavras de Salomão. Um pergaminho, não tinha mais nada. Mas o conteúdo desse pergaminho é que substancioso, né? Quando fala, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Evidentemente que os filhos, evidentemente, e aí é uma questão do evangelho, honrai pai e mãe, está no evangelho. Quantos hoje a gente vê com muita tristeza, né? E aqui diz, né? Aqui fala o pergaminho de Salomão: o filho sábio alegra seu pai. Ser sábio não precisa ser uma grande sabedoria. Ser sábio é saber se conduzir retamente, conduzir-se de acordo com aquilo que a moral cristã nos aponta e tudo mais. E aqui mais à frente, né? Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. A justiça aqui é a ideia de valor, não é a justiça como nós a concebemos no plano da vida humana, né? Mas aqui é a justiça como ideal de valor. Né? Quando ele fala, né? O Senhor não deixa com fome a alma do justo. O justo é aquela pessoa correta, honesta, que sabe aproveitar uma etapa da encarnação e a faz com muita justeza, né? Com muita tranquilidade e com muita sabedoria. Você não precisa ser um grande inteligência suprema para ser justo e também ser sábio. Basta saber se conduzir. E quais são os nossos grandes parâmetros? Jesus, que é o nosso grande guia. Fora disso, né, a gente ficaria buscando quem? Mas ele é o grande leme, é a grande luz, como ele disse. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E a luz que ilumina, né? E como eu disse também, vocês sois o sal da terra e a luz para iluminar. Então vejam que os filhos, quando ouviram da mãe aquilo, ficaram um brilho, né, que registra aqui a lição, que registraram assim com muita alegria. E o mestre, né, Jesus, ao finalizar, quando ele tira o substrato moral desta passagem que ele contou, né, quando ele fala assim: quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Quem poderia? Isto aí, evidentemente, voltando ao início, mas vale rejeitar 10 verdades, mas esta aqui, ainda que fosse, a mãe foi mentirosa? Não foi mentirosa. Ela tinha um tesouro precioso, e esse tesouro precioso, evidentemente, não precisa ser um bem material, um bem imaterial, porque a prece, a oração, são bens imateriais, que nos dão assim um conforto muito grande, né? Então, aqui, eu resumo, eu finalizo, Heloísa, dizendo o seguinte: que lição tão importante para nós, né? Nos revelando que o estímulo ele é fundamental nas nossas ações, porque nós estamos, né? O Tiago Maior, ele dizia que adianta um cristão com muito conhecimento e sem nenhuma obra. É isto, né? Aquela mãe não, ela teve aquela inspiração, teve aquela iluminação interior e ela pôde ali ante aquele desastre do qual estavam ali envolvidos com o luto do marido e a ruína material, teve a coragem e a sabedoria de poder levar aos seus filhos esta lição preciosa de que nós podemos fazer aquilo que Jesus disse: podereis fazer o que eu faço e muito mais, basta que tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. É com isto que a minha interpretação, o entendimento que eu tenho do texto, viu, Luiz? Ah, seu Claudionor, maravilhoso, fantástico. Não tenho nem o que contribuir, porque você passou por tudo, todo o texto, né? Desde a dúvida dos discípulos, da afirmação e como que a mãe conduziu e até o final, a mensagem, a moral da história. Então, realmente foi incrível a sua interpretação, muita sabedoria e realmente essa mãe a gente não classificaria como enganosa, que foi uma mãe que conseguiu estimular os filhos numa situação que estavam todos ali desanimados e até revoltados pelo fato do pai também ter sido abandonado pelos amigos. Então eles estavam numa situação de desânimo, revolta, tristeza. Ela precisava fazer alguma coisa para levantar a moral deles
e foi aí usando essa ideia que ela teve, que ela foi muito inspirada, né, para ter essa ideia, e enfim. Então, realmente, não dá para a gente julgar, às vezes não precisa, até na moral da história, quando ele fala o grelo tenro é a promessa do fruto, quer dizer assim, ser mais flexível. Grelo tenro é quando tá, é um talo, até pesquisei, né? É um Sim, talo mais amolecido. Quando ele está amolecido, você consegue comer, né? Se ele está duro, não tem o que seja feito. Você pode pôr na água, cozir, enfim, ele não amolece. Então, assim, às vezes você ser flexível é melhor do que você falar assim, não, eu quero falar a verdade a qualquer custo, eu preciso falar a verdade na cara dessa pessoa, ele tem que saber a verdade. Às vezes você sendo mais flexível, sendo um conselheiro, você traz mais esperança, né? Você encoraja as pessoas. É isso que Jesus falou. A pretexto de falar a verdade, a gente também não deve desencorajar e destruir a esperança do outro. Então, eu agradeço muito o Sr. Claudinor, Roberto Barbiero. Obrigada mesmo pela sua interpretação, foi incrível. E, se você quiser, deixe um comentário do seu entendimento. O livro está disponível no site em PDF, está disponível para compra, o Jesus no Lar. E muito obrigada novamente ao Sr. Claudinor pela belíssima interpretação, por nos auxiliar aqui, tá? Muito obrigada a todos. ao fazer esse comentário final, quero dizer que todos nós, não é, nós às vezes ficamos nós temos uma medida, né? A medida do nosso comportamento, das nossas ações. Aqui Jesus fala também, né? A boa árvore não dá bons frutos, né? Quando ele fala do grelo tenro, né? Assim, árvore dá bons frutos. Todos nós temos que viver com esperança. E a esperança é uma chama interior que nos leva a não desacreditar das pessoas e não desacreditar das verdades. Que as verdades, todos nós teremos acesso a elas, como tivemos hoje nesta oportunidade dessa gravação, dessa lição 18 do livro Jesus no Lar. E eu aqui me despeço, agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Um grande abraço a todos. E Um que grande Jesus nos abraço. abençoe sempre, né? Amém. Jesus nos abençoe. Obrigada.